Vamos discutir hoje a atuação das polícias diante do governo de extrema-direita no Brasil e o fascismo que mostra a sua cara. Nas últimas semanas, tivemos manifestações pela democracia e contra o racismo, lembrando, em meio à pandemia. Em São Paulo, houve repressão policial contra os manifestantes e prisões. Estão programados atos com essas bandeiras neste final de semana. O que começou com as torcidas organizadas de futebol ganhou a adesão da Frente Povo Sem Medo, Vidas Negras Importam e já garantiu presença no próximo domingo o Movimento dos Trabalhadores Sem Teto, MTST. Nessas manifestações, a morte de Marielle Franco tem sido lembrada, ao lado de tantas outras mortes de negros no país, como o caso do menino Miguel, em Recife, que causou forte comoção. A gente vai conversar agora sobre esses assuntos todos com Orlando Zacconi, delegado da Polícia Civil do Rio de Janeiro, cofundador do movimento Policiais Antifascismo. Zacconi, prazer enorme falar com você. Bom dia. Bom dia, prazer todo meu. Obrigado pelo convite. Bom, Zacconi, vamos começar aqui pelo caso Marielle Franco, né? Já que você está aí no Rio de Janeiro. Tivemos aí a prisão, né, do bombeiro Maxwell Simões Correia, suspeito aí de ter ajudado a esconder a arma que teria sido usada no crime. E como é que você está analisando, enfim, essa nova informação desse caso Marielle? Então, na verdade, nós estamos no segundo inquérito, porque o primeiro inquérito foi encerrado, né, definindo a autoria do crime, né? Então, já tem 2 pessoas presas, né? Inclusive com a descrição da conduta de cada uma, né? Aquele que atirou, aquele que conduziu o carro. Eu acho que nesse momento do segundo inquérito, que investiga, né, a motivação e um possível mandante, né? Provável mandante, porque para se explicar esse crime que tem natureza política, é necessário que a gente entenda qual foi a motivação. A polícia está tentando cada vez mais ampliar, né, a visualização das pessoas envolvidas no crime, né, buscando, inclusive, a possibilidade de uma delação, né, porque, repara, essa relação, né, da motivação, ela é muito mais difícil de você chegar, né, na definição do que a autoria, porque a autoria são os fatos, né? Fatos interessam, né? Facts matter. Então, os fatos estão ali e, sabe, você tem meios probatórios, né, com imagens, a tatuagem, né, da pessoa que apareceu dentro do carro, né, celular, provas técnicas para você chegar na identificação do autor. A motivação é mais complicada, né, porque você não tem como, né, entrar na subjetividade, né, do delito e provar isso através de peças técnicas, né? Então, a delação, né, a confissão de um dos envolvidos, né, pode ajudar bastante. Então, acho que o objetivo agora é ampliar a observação da rede de pessoas que participaram, ainda que não diretamente, indiretamente, para a gente poder chegar, né, na definição da motivação do crime. Agora, essa questão também que foi apurada, né, no caso a casa, né, do Maxwell, que vale quase 2 milhões de reais, ele tem uma BMW, enfim, Sim. O salário dele é de 4.600 reais, quer dizer, essa questão também é um ponto de investigação, né, a gente pode também, a partir daí, descobrir quais são essas relações dele? Na verdade, isso já era conhecido até com a prisão do Lessa, né, que morava no mesmo condomínio do presidente da República. Então, quer dizer, o envolvimento, né, desse grupo, conhecido no Rio de Janeiro como milícia, né, já está mais do que encaminhado no que diz respeito ao inquérito. A questão é saber se esse grupo agia no interesse de quem. Porque uma das atividades desse grupo de milicianos, conhecido aqui no Rio como Escritório do Crime, era a prática de homicídios por encomenda, mediante pagamento, ou seja, eram matadores de aluguel, né, para usar, né, no sentido mais popular do termo. Então, quer dizer, se eles realizaram, né, esse crime com tanta sofisticação, eles tinham um objetivo. A questão é saber que o objetivo era esse. Com certeza, a gente já sabe que fica cada vez mais descartado a possibilidade de crime de ódio. Esse grupo de milicianos resolveu matar Marielle porque era negra, lésbica,
porque ela tinha uma pauta de esquerda, né? Isso não faz muito sentido pela sofisticação, pelos recursos empregados, né? O tempo que o crime foi planejado. Os crimes de ódio realmente têm outras formas, né? Outras formas executivas, né? E, bom, é, a natureza política do crime continua sendo a principal linha de investigação. Agora, quais os objetivos políticos que se iria chegar na execução de uma vereadora do Rio de Janeiro, no centro da cidade, naquela maneira como foi escolhida a prática do crime, ou seja, ela foi metralhada no centro da cidade, praticamente no centro da cidade, que ela morava muito próximo ao centro, ali no Estácio, com 15 dias de intervenção federal militar no Rio. Eu acho que esse é um detalhe que tem sido pouco explorado. Quem teria a coragem ou quem gostaria de fazer um confronto com a intervenção federal militar? Porque, repara, se o crime estava sendo planejado há mais de 3 meses, e isso já tem informações, inclusive, inclusive informações que viram a movimentação de pessoas envolvidas no crime seguindo Marielle 2, 3 meses antes. Se eles decidiram praticar um delito com 15 dias de intervenção federal, que já estava anunciada com muita antecedência, e do meu ponto de vista, eu acho que o crime ele estava também voltado para fazer um enfrentamento com a intervenção. E naquele momento político no Brasil, a gente tinha um grande debate que foi esquecido, né? Se o Brasil teria ou não eleições com grupos, entendeu? Paramilitares, inclusive pregando que não deveria ter eleições, né? Aliás, não só grupos paramilitares, grupos também até de militares, que falavam expressamente que o caminho não seria as eleições. Talvez a execução da Marielle possa ter sido, né, como foi a bomba do Rio Centro, né, uma estratégia de tumultuar o ambiente político. Ou seja, a gente tem que ampliar um pouco o olhar sobre o momento da prática do crime, os interesses políticos que estavam em jogo. Eu acho que isso é importante, porque se nós dizemos que o crime é político, nós temos que ter uma leitura política desse crime, né? Sem Então, dúvida. eu acho que está faltando um pouco isso, né? E Mas tem, também está faltando também por conta da conjuntura política, né? Infelizmente, as coisas da execução da Marielle até as eleições de 2018 mudaram muito, né? E essas mudanças, né, que resultaram, né, em alteração da posição de muitos agentes envolvidos, né, na vida política do país, eu acho que isso pode estar tumultuando um pouco até um olhar que deve ser sempre retroativo. Não adianta a gente tentar entender a execução da Marielle com o olhar do que está acontecendo hoje. A gente precisa entender a execução da Marielle com o olhar do que aconteceu naquele momento, março de 2018. É isso. exatamente. Agora, essa suspeita, né, de envolvimento de integrantes da família Bolsonaro, já que ela é ligada, né, essa família é ligada aos milicianos, é uma linha aí de investigação forte, na sua opinião? Sim, porque, repare, se você, em qualquer lugar do mundo, se você chega, a polícia no caso, né, chega à definição de um autor de um crime político que reside no condomínio do presidente da República, isso é um escândalo internacional, né? Até porque como que um miliciano que importa armas, vende armas, monta armas, né, mora dentro do condomínio do presidente? Ou seja, aí se você vai mais, né, você vê que existe naquele grupo ao qual esse miliciano pertence, que já está provado, né, e agora tem um processo, mas a polícia conseguiu provas de que foi ele o autor dos disparos, né, o grupo ao qual ele pertence participa, né, do gabinete do senador Flávio Bolsonaro, porque a esposa, né, e a mãe de um dos integrantes desse grupo estava lotada no gabinete do senador. Ou seja, existem muitas relações, né? Isso para não falar de provas objetivas, como a questão lá do porteiro, né, da chegada de um dos executores ao condomínio, né, aquilo que não foi esclarecido até hoje.
Evidentemente que existem disso, mas a questão toda é o seguinte, evidências, né, não devem ser suficientes para condenar ninguém, né? Mas evidências, indícios, podem ser linhas investigativas, sim, né? Evidentemente que talvez isso não seja suficiente para definir uma participação direta do clã Bolsonaro na execução de Marielle. Mas existe uma outra questão. Nós não podemos descartar, não podemos de forma alguma descartar esses elementos que já se apresentaram dessa relação, né, de familiares, né, da, do, né, da família Bolsonaro com aqueles que praticaram o delito. Certo, Zacone, falando em Bolsonaro, né, a gente está aí falando de manifestações, né, logo no início, manifestações contra esse regime que a gente está vivendo hoje, né, que a gente pode, não dá para dizer que a gente está vivendo uma democracia plena, né, Zacone? Então, por isso, manifestantes já estão indo para a rua, em meio à pandemia, também se arriscando. De qualquer forma, já faz um contraponto com aquelas manifestações pró-Bolsonaro, né? Só que a gente vê a polícia atuando de duas formas, né? Em relação aos manifestantes pró-Bolsonaro, numa tentativa até de proteção. Em relação àqueles que estão lutando aí por democracia, contra o racismo, vai para o enfrentamento em alguns locais. A gente teve em São Paulo, né, no último domingo, agressões, bombas de gás lacrimogênio, prisões. No Ceará, a gente viu que os policiais cercaram a praça onde manifestantes iam fazer o ato. Como é que você está analisando, né, essa atuação da polícia militar, no caso, em relação a essas manifestações? Então, acho que falta, hoje, na maioria dos estados, digamos assim, né, uma política de segurança forte para definir o papel da polícia dentro dessa disputa política que está indo para as ruas. Ou seja, você não tem hoje, pelo menos assim, que eu vejo aqui do Rio, né, uma definição clara dos governadores, do posicionamento deles em relação a essa disputa política, né? Mesmo em governos que se autodeclaram oposição ao Bolsonaro, e aí a gente pode falar tanto do Dória em São Paulo, como do próprio Witzel aqui no Rio de Janeiro, que estão, em muitos momentos, em rota de colisão, eles não se colocam, digamos assim, nesse campo político quando a questão vai para as ruas. Ou seja, existe hoje um descompasso entre os manifestantes e os governantes. Isso é uma ruptura muito grande de um processo que nós já tivemos no Brasil democrático, onde nós tínhamos governantes que estavam ali, em algum momento, completamente comungados com o interesse popular, por exemplo. Eu participei, tenho 56 anos, da campanha das Diretas Já. E o grande comício que teve aqui no Rio de Janeiro da Candelária, era claro que havia ali o interesse do governador, que no caso era Leonel Brizola, né, de lutar pelas eleições diretas, e esse interesse do governante estava plenamente colocado em comunhão com o interesse popular. Então, por exemplo, você chegava, a polícia recebia os manifestantes, só faltava entregar flores, porque havia ali uma leitura, né, clara de qual era o interesse político, né, do governo e como esse interesse se colocava junto com os interesses populares. Hoje, não. Hoje, os bastidores da política fazem com que, talvez, essa rivalidade que ocorre entre alguns governadores e o governo Bolsonaro seja muito mais uma bravata, algo, né, televisivo, midiático, né, espetacularizado, do que propriamente uma disputa, né, real, né, de um projeto para o país. E nisso, a polícia ela fica sem um comando. Então, ela vai agir de acordo com a sua subjetividade. E a subjetividade do policial hoje leva ele a olhar grupos antifas como grupos rivais da própria polícia. Até porque nós sabemos que existem grupos antifascismo que têm a polícia como inimigo maior, né? Inclusive com o movimento, né, All Cops Are Bastards, ou seja, todos os policiais são bastardos. Então, existe na história do movimento antifa também um enfrentamento, né, de construção do policial como inimigo. Então, isso também favorece muito que os policiais acabem defendendo
aqueles que dizem que eles são heróis. Por exemplo, os caras que estão de camisa da seleção brasileira, né? Aqueles caras, eles dizem que a polícia pode fazer o que ela quiser, né? Que a polícia pode ter carta branca, ao passo que os antifas, né, se colocam, né, em oposição à polícia. Se não tem um comando, né, de governo para dizer para onde a polícia tem que se colocar no meio dessa confusão, evidentemente que os policiais vão tomar partido, né, daqueles que seduzem eles com um falso discurso, né, que é o discurso do herói. Nós, do movimento Policiais Antifascismo, queremos justamente nos contrapor a esse cenário de horror. A gente quer comunicar aos policiais que eles não são nem bandidos, nem heróis, que os policiais são trabalhadores. Enquanto trabalhadores, eles têm que se colocar ao lado da luta dos demais trabalhadores e entender que, nesse cenário político, o que está em jogo é a sua própria existência enquanto servidor público. Então, estar ao lado, né, hoje, né, desse projeto fascista, né, estar ao lado dos caras que estão com a camisa da seleção brasileira, né, é estar ao lado de um ministro da Economia que diz que servidores públicos são seus inimigos. Então, eles, entendeu? Fazer uma leitura política para o policial e fazer uma leitura política também para os grupos antifas. Dizer o seguinte, olha, nós somos policiais e somos antifascistas. Nós podemos estar ao lado dessa luta, né? E é importante que os policiais estejam nessa luta. Né? Porque, sinceramente, qual é o ganho político de se construir policiais como inimigos do povo se eu estou há 20 anos na polícia e posso te garantir a grande maioria dos policiais são trabalhadores que realizam as suas funções que são necessárias, né, na existência das cidades. É inimaginável uma cidade sem polícia. A gente pode até imaginar um Estado sem exército, tem alguns. Mas polícia tem até no Vaticano. Até no Vaticano tem polícia. Então, precisamos trazer esses policiais para o nosso campo. Né? Então, acho que essa que é a grande função dos policiais antifascistas. Então, esse diálogo acho que é importante. Nós estamos ali apanhando dos dois lados. Nós apanhamos dos policiais porque nós somos antifascismo e apanhamos dos grupos antifascistas porque somos policiais. Mas eu acho que nós estamos no local certo, que é o local onde a gente pode trazer os policiais para ficar, né, para se colocarem ao lado da luta dos trabalhadores. Perfeito. E agora, com o processo de impeachment aberto contra o Wilson Witzel, também, como é que você está vendo aí a situação dos policiais? Os policiais apoiaram, né? Muitos deles votaram, mas o discurso anticorrupção ele está sempre voltando no Brasil como uma ferramenta estratégica de mudança de poder. Inclusive, já tiveram muitas pesquisas estudando como que o discurso anticorrupção ele estava presente desde a vinda da família real, passa pelo suicídio de Getúlio Vargas, quer dizer, passa por uma série de momentos onde a disputa pelo poder faz com que esse discurso eleja como, né, um discurso de pureza, né, escondendo, né, toda uma disputa de alternância de poder que está acontecendo por trás disso. Eu não estou fazendo aqui um discurso a favor da corrupção, né, mas acho que a gente também tem que entender que isso aconteceu, né, com o governo Dilma e, de uma certa forma, também se repete com o Witzel. Porque, repara, mal ou bem, os governadores dos estados estavam hoje, dentro do campo institucional, fazendo uma pressão muito grande em relação aos desmandos, né, do governo federal. Então, hoje, esses governos que, para o bem ou para o mal, foram eleitos democraticamente, então vamos dizer também, vamos colocar esse ponto importante, né? O Witzel não chegou lá tomando de ação com o Palácio Guanabara. Ele chegou lá pelo voto do povo. Se o povo votou mal, é outra história, vota de novo. Eu não sei, eu acho que os processos de impeachment no Brasil têm sido muito ruins para a democracia. Né? Acho, inclusive, eu hoje defendo a ideia de que a gente tem que qualificar o processo de impeachment. Acho que a gente tinha que ter pelo menos um dispositivo onde aqueles que elegeram o governante, seja o presidente da República, o governador, autorizem, né, o legislativo a iniciar o processo de impeachment. Porque senão, fica difícil. Que democracia é essa que você escolhe um presidente, escolhe um governador, e aí, de repente, vem um parlamento, né, e aí chama juízes, que é o que o impeachment como é que vai ser feito o impeachment do Witzel aqui? Então, um grupo de parlamentares com um grupo de desembargadores, né, e tem o presidente do tribunal. Não sei o que isso tem a ver, né, com o anseio popular. Então, se o povo decidir
né, pelo impeachment, eu acho que deveria ser um pré-requisito para o processo de impeachment um referendo popular. Né? Ou seja, só quem elegeu, né, pode ter o poder de retirar, né, aquele que foi eleito. Então, não sei, é uma opinião, eu acho que... E aí a gente cai em muita contradição, né? Às vezes você vê que nós somos a favor do impeachment dos nossos inimigos, mas não somos a favor do impeachment dos nossos camaradas. E aí fica um discurso irracional que não acaba, que não convence a população, e a população está sempre torcendo por um impeachment, porque isso aí parece que é é, aquela coisa que tem no teatro, como uma cartaz coletiva, né? Que as pessoas falam assim, pô, a purificação do mal, né? Quando você tem um impeachment, parece que agora o Estado não é mais corrupto, que agora as licitações vão correr dentro de uma legalidade estrita, o que é uma grande mentira, porque enquanto tivermos o capitalismo na forma como ele está colocado hoje, cada vez mais nesse capitalismo avançado, a corrupção vai estar sempre presente. Se o capital é o valor máximo, porra, quer dizer, vai ficar todo mundo indignado? Não, nós temos que pensar em instrumentos, né, de controle. Impeachment é trocar peça. Vai sair um, vai entrar outro para fazer, digamos assim, a mesma coisa. A gente precisa ter instrumentos de controle popular das licitações, né, modificar a legislação, porque, repara, no caso do emergencial, isso é importante, porque o impeachment do Witzel está todo em cima das licitações que foram feitas, aliás, por ausência de licitações, contratações, que é previsto em lei. A lei diz que, em determinados momentos, você pode abrir mão da licitação. Então, nos momentos de crise, a corrupção aumenta. Mas a lei permite isso. Então, é necessário também mudar a legislação. Ou seja, precisamos de outras formas de controle e não ficar achando que o impeachment é a solução para todos os males do nosso país, porque senão a gente não vai viver uma democracia plena nunca. Tá certo. Zacone, eu queria te perguntar muito sobre a questão do racismo, mas a gente já está no finalzinho aqui do tempo. Eu espero que você aceite o nosso convite depois para a gente aprofundar essa questão do racismo, combinado? Vai ser um prazer, conte comigo. Tá certo, Zacone, muito obrigada, viu? Um grande abraço para você, até mais. Falamos aqui com Orlando Zacone, delegado da Polícia Civil do Rio de Janeiro, cofundador do movimento Policiais Antifascismo. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.